São Valdir Pérez dos milagres e das defesas impossíveis. Valdir Pérez Arruda. Valdir dos pênaltis que dão títulos Arruda. Valdir Pérez Arruda, aquela que atrás da orelha tira os maus olhados e dá sorte. Sorte foi o que não lhe faltou. Talento teve de sobra. O sorriso de canto de boca, antes de cada cobrança de pênalti, tinha o efeito devastador de enervar de tal forma o cobrador que a garantia da defesa por vezes foram definidas por ele. Pergunte a Paul Breitner, um dos maiores laterais que o Planeta Bola viu, o que ele sentiu em 2 cobranças consecutivas perdidas contra o risonho goleiro. Pergunte aos batedores do Galo, na final do Brasileiro de 77, o que sentiram diante do agigantado naquele momento Valdir. Pergunte aos jogadores da Portuguesa qual era o nível de preocupação naquelas cobranças da final do Paulistão de 75. Faça as perguntas que quiser para aqueles que enfrentaram o grande Valdir Pérez Arruda e ouvirás com certeza um uníssono. Ele era terrível. Eu vi Valdir no Morumbi inúmeras vezes. Cheguei a absurdamente culpá-lo por ter tomado aquele gol do Baltazar. Certo e a tempo que corrigi o incompreensível e ridículo deslize. Vi Valdir no Maracanã, no Mineirão, no Brinco, no Barão de Serra Negra. Vi Valdir na Espanha, único goleiro tricolor na história a ser titular numa Copa do Mundo. Ser criticado e até hoje discutido. Como não tivesse saído daqui, unanimidade. Vi Valdir num monte de estádios, sempre fazendo milagres, por sinal a sua especialidade. Valdir foi único. Valdir foi como poucos debaixo das traves. Afinal, quem poderia dizer algo diferente de quem vestiu nossa camisa por 615 partidas? Valdir Pérez partiu. Mala feita, chuteiras engraxadas e o eterno sorriso de canto de boca no rosto. Já chegou lá em cima. Da arquibancada de nuvens assistiu, ao lado de Telê, o técnico da Selecel e aniversariante do dia, o jogo homenagem ao mestre. Falaram sobre a fase do São Paulo, amado de ambos, sobre o futebol brasileiro e sobre a possibilidade dele assumir a titularidade do gol da Selecel o mais breve possível. Afinal, Barbosa está novamente pendurando as chuteiras. Como eu sei de tudo isso? Recado do meu velho pai, o seu Newton, que inclusive disse que estava bem pertinho de ambos e viu e ouviu tudo. Obrigado, Valdir. Obrigado por ter sido um dos responsáveis por nos fazer aumentar o amor que sentimos pelo São Paulo Futebol Clube e por ter nos dado tantas glórias. Descanse em paz, campeão. Começa agora na Rádio Trianon e na internet. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O programa São Paulo Raiz. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, torcedor tricolor. Começa agora o programa São Paulo Raiz. E hoje um programa especial de homenagens ao eterno ídolo tricolor, o nosso amado goleiro Valdir Pérez, que faleceu no último domingo, dia 23, vítima de um infarto fulminante. Eu sou o Cacá Gouveia e comigo aqui nessa bancada um time aí de feras. Ao meu lado está aqui Alex Bourgeois, o grande França, foi CEO aí do São Paulo e tá aqui com a gente hoje. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos. Também você ouviu na abertura do programa Rony Altieri. Muito boa tarde, Rony. Boa tarde pessoal da mesa, boa tarde amigos aí que estão nos assistindo. Vamos falar muito do São Paulo hoje, de Valdir Pérez e de uma figura especial que está aqui com a gente. Também aqui ao lado aí do Rony, o nosso amigo jornalista Ricardo Flight. Boa tarde, Flight. Boa tarde, Cacá, Inácio, França, Rony, Calef, nosso convidado especial. E também aproveitar para mandar uns agradecimentos aqui pro Bressani, que é lá de Bragança Paulista. O Rony falou, tá devendo churrasco. Ele nem toca no assunto, né? E é administrador do grupo do Raiz no WhatsApp. O Jardel, lá da cidade de Mococa. O Luciano Lopes, que mora nos Estados Unidos e acompanha o programa. Roberto Fronza, de Criciúma, que participou no último, assistiu a última live. O Tardoc. E também para todo mundo que ouve a Trianon e acompanha a nossa live pelo Facebook. Com a gente também, Inácio Barreto,
frequentador aí da velha guarda, do Morumbi. Curva desde sempre. Norte. Foi lá, ele sabia que eu fiquei sabendo que ele assentou um tijolinho lá na Curva Norte e tal. Ele foi um dos pedreiros. Opa! E aí, Inácio, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito bem-vindo, Calef. E queria fazer um agradecimento especial à torcida do São Paulo, que tem carregado esse time nas costas. Parabéns, galera tricolor. Sem dúvida, isso mesmo. E como já até apresentou aí de começo o Flight e também o Inácio, está com a gente o senhor grande Calef João Francisco, foi diretor do São Paulo na melhor fase do clube. O Calef ganhou tudo. É campeão, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, campeão da Comebol, campeão de tudo, né? Tereza Herrera, Ramon de Carranza, tudo, 90, Supercopa 94, dos 90, campeões. 95, Acho que o né? Calef tem muito mais título que muitos clubes brasileiros, né? Tem. Aí a Ponte Preta tá querendo comprar o passe pra ver se leva. Seja bem-vindo, Calef, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um abraço especial à torcida do São Paulo. E daqui a pouquinho mais eu vou estar com um galinho de Arruda para ver se a gente ganha do Botafogo. É isso mesmo, e por falar em Arruda, durante todo o programa de hoje, saiba que você vai acompanhar, nós vamos relembrar aí algumas defesas importantíssimas do grande Valdir Pérez. Durante todo o programa a gente vai, para quem está ouvindo a rádio, vai ouvir, e para quem estiver acompanhando pelo Facebook vai poder ver aí defesas inesquecíveis do grande Valdir Pérez, tá certo? Bom, e é o seguinte, antes da gente dar o pontapé inicial aí no programa, né, o Flight já registrou aí alguns agradecimentos, também a gente vai agradecer aí aos parceiros do programa São Paulo Raiz. Um deles é aí o pessoal da Box Media TV, né, que faz toda a produção de vídeo que você está assistindo agora. Apesar de a Box Media, parceiraça, o nome impronunciável, né? Apesar do nome impronunciável. Né? Box Media, parceiraça aí da gente, faz toda a produção do programa São Paulo Raiz pelo Facebook. Além da Box Media TV, temos também aí o pessoal do Opinião Tricolor, o Carlos Porte, Paulinho Heavy, né, que também aí, grandes parceiros do nosso programa, né? E o programa deles, Opinião Tricolor, é veiculado pela All TV toda quinta-feira às 8 da noite, né? 20 horas. Às 20 horas. Às 20 horas, mais conhecido como 8 da noite. Opinião Tricolor, né? Com Carlos Porte e Paulinho Heavy. E também vamos agradecendo aí ao Nelsinho, do Titular Bar, e toda a sua equipe, né? O Nelsinho, grande São Paulino, e a equipe do Titular Bar, que fica lá na Moca. E também a todos vocês que acompanham o programa São Paulo Raiz, tanto pelo Facebook como pela rádio, e participam pela nossa página no Facebook e também pelos grupos de WhatsApp. E por fim, agradecer aí, claro, ao Cláudio Terezo, do site futegolretro.com, nosso grande parceiro, nosso grande amigo aí, que vende aí pela internet réplicas de camisas de equipes nacionais e internacionais, né? E que por um preço aí, mixaria, né? Merrequinha. Aliás, nessa semana, a Futebol Retro e o programa São Paulo Raiz vão sortear a réplica dessa camisa da Libertadores, do Mundial, né? Mundial de 92. Libertadores e Mundial é a mesma, né? Na época era o mesmo desenho. Então essa é a réplica do ano de 1992, oferecida aí pela Futebol Retro, e vai ser sorteada aqui no nosso programa. Bom, e para você concorrer a essa camisa, é muito simples, hein? Basta você curtir esse vídeo que está rolando agora e também compartilhar com o seu perfil no Facebook com a hashtag São Paulo Raiz. E aí você vai contar pra gente qual a sua melhor lembrança do saudoso mestre Tele Santana. A melhor história, então, vai levar essa camisa da réplica da Libertadores e do Mundial de 1992. Então é isso, curta aí o nosso vídeo,
compartilhe e conte qual foi a melhor lembrança, qual a sua melhor lembrança com o mestre Tele Santana. E já vou começar perguntando aqui pro Calef. Calef, 90 a 95, né? Você pegou toda a era Tele Santana, né? Enquanto você esteve à frente da direção de futebol do São Paulo. Qual a sua melhor lembrança com o mestre Tele Santana? A bem da verdade, o diretor estatutário era o Fernando Casal de Rey, eu era diretor adjunto com outros companheiros. Mas o Tele tem inúmeras histórias hilárias e história daquele jeito dele de ser meio ranzinza, de botar repórter para correr do ônibus, coisa dessa ordem. Mas como vocês citaram Criciúma aqui, eu sou catarinense por mercê de Deus, nós fomos jogar em Criciúma uma ocasião e o Tele gostava de jantar fora, não no hotel onde a gente ficava concentrado. Mas ele não gostava de pagar a conta. Não, pagar a conta jamais. E aí o Tele não... O jantar do restaurante é aquele bifezinho, pirê de batata, arroz de feijão, e a gente gostava de sair para tomar uma cervejinha. Então falava, Moraci, você vai ficar? Vou ficar. Então eu saía com o Tele para jantar. Aí nós fomos num restaurante em Criciúma e tinha um conjunto tocando algumas musiquinhas lá. O Tele tomou uma cerveja a mais, falou, vou cantar. Eu falei, você tá louco? Não, vou cantar. Subiu lá no palco, cantou e foi aplaudido de pé. É uma boa história, né? Lembra a música? Que saudades da professorinha. Ele adorava essa música. A música dele era fotocópia do Tele, era essa música. Ele era um professor, né? Bom, meus amigos, vocês também podem participar do programa via WhatsApp. Só mandar aí um alô pra gente, manda um áudio bem breve aí, coisa rápida. É só mandar aqui, operadora 11 94542 8608. Repetindo, 11 94542 8608. Tá certo? Mande o seu alô então pra gente. E agora vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte. Bom, amanhã completa então uma semana da morte do inesquecível Valdir Pérez, né? E a gente vai relembrar agora um pouco da atuação do Valdir e num momento muito importante do São Paulo. A gente vai relembrar aí algumas defesas que ele fez na partida contra o Atlético Mineiro, na finalíssima, em que o tricolor aí conquistou o primeiro título nacional. A gente vai ouvir aí na narração de Luciano do Vale. Olha o Paulo Isidoro. Valdir Pérez, sensacional, Paulo. Paulo Isidoro penetrando em diagonal, da direita para o comando. Veja bem, cara a cara. Bola tocada por Paulo Isidoro. Pérez. De longe, Valdir Pérez. Toca pela linha de fundo num bom tiro de Ângelo. Pelo Atlético. Veja de um outro ângulo a boa defesa de Valdir. A colocação de Valdir. Muita concentração. Márcio. Pé direito. Campeão brasileiro, São Paulo Futebol Clube. Bom, a gente ainda vai falar bastante e relembrar muito de Valdir Pérez. Mas agora vamos falar um pouco sobre o jogo, né, de segunda-feira passada, diante do Grêmio, né, um jogo importante. Calef, agora você é o convidado, você que abre a discussão. Para você, foi um bom resultado, diante de tudo que a gente vem passando? Pela fase que está passando o Grêmio e pelo que São Paulo está jogando, eu acho que foi excelente o resultado. São Paulo empatar com o Grêmio sempre é um bom resultado. O que não é bom resultado é empatar com o Atlético de Goiás. Isso aí é que é o X do problema do São Paulo. Agora empatar com o Grêmio, absolutamente normal. Alex. Eu vou pontuar um pouco o que o meu amigo Calef acabou de dizer. Eu acho assim, se você analisar friamente o que aconteceu, do ponto de vista do campeonato, o empate não foi bom para o São Paulo. Porque ficou na zona de rebaixamento, só pontuou um ponto, né? Então, do ponto de vista do campeonato, não foi um bom resultado. Do ponto de vista de futebol, se você pensar que hoje o Grêmio, no meu modo de ver, a gente já conversou isso muito aqui, é provavelmente o
melhor time do Brasil, em termos de como se joga futebol, de empatar com o Grêmio, foi um ótimo resultado, porque você empatou com o melhor time do Brasil, né? Mas eu acho que para o São Paulo, marcar só um ponto é pouco, sendo que daqui a pouco vai jogar contra o Botafogo, né? No Rio de Janeiro, que é outro jogo complicado. Aí eu te pergunto o seguinte, dentro disso que você falou, porque o Grêmio é o time, é o melhor time, todo mundo, acho que é ponto pacífico isso. De repente empatar com o Grêmio, mesmo que seja em casa, não é um bom resultado, e o mau resultado é justamente o que o... Não, claro, óbvio. Na verdade, ali, a gente perdeu pontos. É claro, empatar com o Atlético Goianiense não tem condição. Se você inicia um campeonato onde você tem alguma pretensão, você não pode empatar com o último colocado. Você já acaba com as pretensões que você tem. Mas é verdade, de fato, você empatar com o Grêmio é óbvio que é um bom resultado. O que eu estou me referindo é o momento que o São Paulo está e a necessidade de pontos que o São Paulo precisa. Quer dizer, nesse momento onde você está no Z4, você empatar em casa é ruim do ponto de vista do campeonato. Não estou dizendo que é ruim, por isso que eu quero separar os dois. Do ponto de vista do campeonato, o São Paulo precisa pontos, né? Precisa de 3 pontos, mais pontos. Eu ia falar 2 pontos. 2 pontos não existe mais. É que a gente é um pouco velho, é da época... A gente não é tão raiz. Mas a gente é da época de 2 pontos, né? Então eu lembrei 2 pontos. Enfim. Então, empatar é ruim. Agora, óbvio que empatar contra o Grêmio, do ponto de vista de futebol, foi ótimo. Foi um ótimo resultado. A coisa que mais... eu vou te falar, a coisa que eu mais gostei do jogo do São Paulo, fazia muito tempo que eu não vi o São Paulo assim, é a garra que o São Paulo entrou em campo. Eu vi um São Paulo com garra, com vontade, brigando, disputando. Eu não vou dizer que o jogo foi assim ótimo, que o São Paulo jogou um futebol fantástico taticamente, que eu não achei. Não. Achei que eu acho que seria mentira. Eu acho que o São Paulo jogou um jogo normal, não muito diferente do que vinha jogando. Principalmente no primeiro tempo, né? Mas eu acho que a garra que o São Paulo entrou foi um diferencial importante. No primeiro tempo... No primeiro tempo o São Paulo não jogou bem. No segundo tempo... jogou melhor no segundo tempo. No primeiro tempo foi um passeio. Isso, exatamente. Mas no segundo tempo mostrou realmente muita vontade. Equilibrou na vontade. Sim, equilibrou na vontade. A gente pode falar em equilíbrio, assim, né? Eu acho que você teve, assim, não sei se vocês concordam, mas eu vejo assim, um time muito voluntarioso, que brigou para não perder, né? Sim. E que acabou encontrando um empate. O Grêmio, que criou uma quantidade de oportunidades assim, incríveis e que não foi tão eficiente como é um outro time, que eu não vou citar o nome, mas que vive aqui, né, não muito longe de nós, que alguém que está com a câmera na mão gosta, né, que vem sendo, né, enfim... O impronunciável. Impronunciável, que vem sendo extremamente eficiente. O Grêmio não teve essa eficiência, mas teve um volume de jogo impressionante. Inácio, sei que teve lá... É que da curva norte você vê diferente o jogo. Eu vou por essa linha do Alex, entendeu? Eu acho que empatar com o time do Grêmio, com a bola que o Grêmio vem jogando, realmente, para mim, o time do Grêmio é o melhor time do Brasil hoje, né? E o São Paulo mostrou muita determinação, muita vontade, contagiado por um estádio praticamente cheio, né? 51 mil pessoas é fantástico. Quase 52 mil pessoas numa segunda-feira. O time nessa draga. Isso, aí você vê que a torcida do São Paulo não aceita essa situação. E depois a gente tem que ouvir, né? Não, que o São Paulo é torcida só de Libertadores, não sei. 51. A torcida do São Paulo gente. Tá numa segunda-feira, tá comprando tá fazendo a parte dela. Ninguém pode falar da torcida. Exatamente. Compra essa ideia de tirar o time, não aceita essa situação. Mas o resultado em si, a pontuação é pobre, né? 1 ponto. Mas o empate, pelo momento dos dois times, é muito bom. E mais uma vez, né? Bruno, muito mal. Muito mal. Nós temos um problema muito sério na lateral direita. Depois quero até que o Calef pontue. Nosso sistema de zaga também continua mal. Arboleda e Rodrigo Caio escorregando, batendo cabeça. Nosso lateral esquerdo voluntarioso, forçado. Mas você vê que ele não tem nenhuma qualidade. O lance do gol, tudo bem, foi bom. Mas você não pode tirar isso por um lance. Do meio pra frente, eu acho que a gente melhorou. Mas eu vejo que com a chegada do Petrus, o Jusilei ele ficou um pouquinho acanhado. Eu não sei, talvez o Dorival precise aí estudar uma forma deles não
baterem um pouco de cabeça. Eu acho que o Jusilei, nesses últimos 2, 3 jogos, tanto é que ele foi sacado, né? Ele tá tomando menos conta do meio do campo do que ele exatamente. tava tomando, Talvez a presença do Petros. Talvez. Não que não, mas lógico, os dois são ótimos, mas talvez tenha que encaixar uma forma aí, não sei como vocês enxergam. Mas será que não é? Aí agora eu lanço até a pergunta para todos. Será que, então, essa chegada não é só uma questão de os dois harmonizarem, né? Harmonizar, essa não é a palavra Não é a ideal. palavra, não é mesmo. Se entrosarem. Entrosamento, essa é a palavra. É. Os dois se entrosarem, será que não é o momento? É só o tempo dos dois se Tá entrosarem? ligado, hein? Porque o Jusilei tava carregado. Sim. O Jusilei tava O que carregando. você acha, Calef? Eu acho o seguinte, futebol... O time no modo em geral. Não, o que faz um time é um conjunto. O Tele não era estrategista, nada disso, mas era perfeccionista. Ele botava o time dele para jogar, e jogava uma opção de vez até o time entrosar. E o time não é entrosado. O Dorival acho que não teve tempo de fazer um treinamento ainda. Quer dizer, o Jusilei e o Petros se conheceram agora praticamente. Então Petros veio de férias ainda na Espanha. precisa jogar junto para se entender. Um sabe qual é o lugar do campo que um ocupa, o outro ocupa. É assim que funciona o futebol. Então, a repetição faz com que o time se harmonize. Nesse ponto que o Rogério Ceni estava pecando. A gente tem que registrar isso aí. Porque o Rogério ficou a impressão que, ao mesmo tempo que existia um conceito de variar o esquema tático de acordo com o adversário, em certos momentos me passou muito a impressão de que existia um certo desespero também. Sabe, não estou jogando o trabalho do Rogério Ceni no lixo, mas assim, a gente também tem que ter essa visão crítica, né? É que quando se aplica o conceito e ele começa a não dar certo, parte-se para o desespero. É mais ou menos essa situação. No final ficou essa situação. E o que o Dorival fez quando ele chegou, ele está apostando praticamente numa base fixa, né? Trocou só o Bruno com o Buffarini, o Júnior Tavares com o Edmar, e a única coisa que eu não aceito no Dorival, né? Tipo, é o lado implicante mesmo, mas assim, era a insistência com o Wellington Nem. Porque eu acho que o Wellington nem com um ano ele vai entrosar com aquele time. Você me chamou, desculpa. Não, Você até já entrou num ponto que eu queria até perguntar pro Rony já. Falando em Wellington Nem, ele não estar no jogo, ele estar agora, ele ter desfalcado a equipe e vai desfalcar por um tempo. É um reforço? É, um reforço se a gente partir do pressuposto que o Ricardo falou há pouco, né? Ou seja, se com o Dorival ele joga, ele não estando em condição de jogar, a gente acaba tendo um reforço. É assim, eu acho interessante essa questão também, por quê? Porque tem jogador que técnico faz jogar. A gente sabe disso, né? Isso faz parte da história, não só do São Paulo, como de outros clubes. Com certeza. Então, pela insistência até aquele momento do Dorival com relação ao Wellington Nem, há de se imaginar que em algum momento ali a coisa ia fluir. Bom, enfim, tirando a questão física, enfim. Mas como também a gente não tem tempo, né? A questão de São Paulo é falta de tempo. A gente comentou aqui nos programas passados que o problema do São Paulo hoje é falta de paciência. Ninguém tem mais. A nossa pré-temporada está sendo agora. Exatamente, estamos montando o time. Quando o Ricardo fala do Rogério, por exemplo, é outro time que está jogando. Não, Sim, totalmente. completamente. É volante diferente, é meia diferente, é zagueiro diferente. Goleiro né? diferente. Sem os zagueiros trapalhões que a gente tinha lá, né? Goleiro diferente. Goleiro, então assim, é um outro time. Mas enfim, estive também no Morumbi na segunda-feira. Na Curva Norte? Não fui na Curva Norte, infelizmente eu ainda não fui, que o segundo... Camarote? Segundo o Inácio... Camarote, então. Tava no camarote. Tava trabalhando, eu tava trabalhando. Segundo o Inácio, os caras não recebem bem a gente lá, os caras é meio bravos, tá? Mas vamos enfrentar lá pra ver o que dá. Camarote, hein? Nada mal. Camarote, com os canapés. Eu tava trabalhando. Mas enfim. eu vi uma foto no camarote. Então, eu não vi ele trabalhando. Tem vaga lá? Não, você trabalha? Tinha pizza. É por causa da idade, eu tenho uma facilidade de entrar por causa da idade. Como eu levei o Leônidas no ombro... Foi buscar o Leônidas? Melhor que esse camarote, só o camarote que o Calef fica lá. Eu fico na cadeira cativa. Cadeira cativa. Sabia? Eu sou muito supersticioso. Eu fico na linha onde São Paulo ataca o primeiro tempo. Fica na linha da grande área para dar o lugar de sorte, fator, né, galera? É o lugar de sorte. Eu sou muito Só tá precisando mudar de lugar, hein, Calef? Eu fico sofrendo ali. Pô, então vamos pôr mais meinha nesse pé. Não, eu tô falando que daqui a pouco eu vou assistir o jogo com um galinho de Arruda para ganhar do Botafogo. O Valdir Pérez da Arruda. Mas eu queria dar um pitaco aí a respeito do negócio de Wellington Nem. Eu acho que São Paulo peca por contratar
muitos jogadores. Nós temos o CT de Cotia, é o melhor, com certeza, do Brasil e talvez um dos melhores do mundo. Não faz sentido você ter um CT daquela magnitude e estar contratando qualquer jogador. Que custa 30 milhões por ano, diga de passagem. É isso aí, tem que tirar a fruta daquela árvore. Então não pode estar contratando qualquer jogador, tem que fazer contratações pontuais. Precisa esse, aquele, o cara que vem e veste a camisa. Como contrataram o Gerson uma vez, contrataram o Toninho Cerezo, jogador desse porte. Jogador que vem para disputar a posição, eu acho que não faz sentido. Porque você acaba desprestigiando a base. Não, e a gente tem visto, inclusive, com a entrada do Lucas, né, Inácio? A gente viu a entrada do Lucas muito bem, tudo bem, ele tem esses problemas físicos, aí ele vive se machucando, eu chamo ele de menino cristal, o pessoal fica bravo, mas enfim, não, mas tudo é bom bem. Jogador, Muito bom jogador. É só pra dar uma jogador. cutucada, excelente jogador. Muito bom jogador. E o Shailon é outro muito bom jogador. Sim. Tem vários. O que eu vi, por exemplo, porque assim, a gente vai hoje pro Morumbi, né, a gente tenta enxergar coisa boa, a gente não quer enxergar coisa ruim, né? Claro. A gente viu um primeiro tempo que não foi legal, realmente, como foi falado, não foi legal, foi péssimo. Exatamente, mas aí entrou também a mão do técnico, que faz tempo que a gente não conseguia ter essa mudança. O time vem pro segundo tempo diferente. Se não vem taticamente, com posição, aquela coisa toda, vem com vontade, com determinação. E outra, hein? Vamos morder o cotovelo de raiva aí todo mundo tá assistindo a gente. O Cícero entrou no segundo tempo e jogou pra caramba. Exatamente. Entrou bem, mas ele entrou bem. Uma vez na vida, outra na morte. Foi o Lucas, a mudança principal. Não é mau jogador. Foi o Lucas Fernandes. Foi o Lucas Fernandes a mudança principal. Claro. É o que o Calef disse. A gente foi atrás, né, desse tal Gomes. Que é o Thomas, e já tinha o Thomas, que não. Então é o seguinte. Tem o Thomas ainda, né? Tem o Thomas. É complicado. A nossa base há 2 anos, ela ganhou tudo no país. Tudo fora. Ela está disputando agora a final da Copa BH contra o Flamengo, que vai disputar o Tetra da Copa BH, ou seja... Então, a gente tem recursos no CT para... Eu acho assim, o Calef pode até falar melhor do que eu. O que acontece nessa transição base futebol profissional do São Paulo. É lógico que a gente não pode esperar, sei lá, 50 moleques, 30 moleques no sub-17 ou sub-20, nem todos vão subir, vão estourar. Mas a gente tem uma base Inácio, fortíssima. Mas tem que subir, né, para saber se vai estourar. Então, pelo menos subir. Você acha o que falta, Calef? Essa transição. É o momento do time que também não ajuda, a molecada, ou realmente a transição dentro do São Paulo é complicada? Quando o time não está acertando, qualquer jogador que você coloque, ele tem dificuldade de se adaptar. Até craque se atrapalha. Agora, o que eu acho que precisaria acontecer é coragem da direção e do treinador de colocar uns 3 meninos no mesmo time. Porque aquela autoproteção que ele já vem da base, eles vão levar para o time profissional. E aí um vai ajudar o outro e vão se sentir confiante. Aí é o que o Santos faz. O Santos põe 3, 4 meninos e é assim que funciona a coisa. Então, o 3 ou 4, essa autoproteção vai fazer com que eles evoluam mais rápido. E tanto é que o Calef está dizendo, que eu me lembrei agora de um fato recente nosso, né? Quando o Baresi promoveu o Lucas, promoveu o Casemiro, num momento difícil também, não é verdade? Exatamente. Eram 3 e o Henrique, centroavante, que acabou não estourando e tal, mas enfim, subiu 3 moleques, depois caiu. Eram 3, mas exatamente. Foi o melhor jogador do campeonato mundial. O Henrique subiu. Sub-20. Foi o melhor jogador, exatamente. Mesmo time. O próprio Lucão, que muita gente quer me matar. E eu também, somos dois. Os caras querem me matar por causa do Lucão. Na minha opinião, o São Paulo jogou fora o Lucão. Jogou fora. Pegar um menino com esses... ele é um só, tem 11 em campo, né? Tem um técnico também. E a culpa sempre foi do garoto. Inácio, ele era menino. Principalmente, o Lucão não é mais menino. Meu Deus do céu, o Lucão não é mais menino. Então, há 2 anos a gente culpa sempre o Lucão. O Lucão é culpado pelo 6-1 lá de Itaquera. É um dos culpados. Sim, claro. Mas quem nunca tropeçou jogando bola?
Infelizmente, O problema é que em mais um futebol, moleque. quando você tem sucessões, não é as sucessões do Hernanes que ele falou, quando você sucessões de erros, assim, futebol é menos tolerante, né? E ele, assim, ele ficou marcado muito em questões como 6-1 pro Corinthians, e isso do ponto de vista da torcida, da análise da torcida, isso influencia muito, o cara fica queimado. Aliás, o Lucão não foi negociado, né? Tá lá. Não, Então, tá lá, então. tá Ele pode ser encostado. aproveitado agora pelo Dorival. Tá encostado, né? Tá Ah, não, encostado. sei, Aí tem vai uma- mais um detalhe. É. O jogador tá encostado, recebendo, e não é pouco, Sim, né? claro, Assim, claro. o Lucão ele não é nenhuma estrela, não, Aham. não sei se o salário dele, enfim, não sei em torno de quanto gira. Mas deve ser aí 150, Sabe 120. o que pode ser o agravante, Tá né, parado. Mas sabe o que pode ser o agravante? Não tem essa conta, se alguém puder nos ajudar. Não sei se ele fez os 7 jogos. Se ele não fez os 7 Não, jogos... não fez. Então, Tanto ok, é que então tanto é ninguém que quer o o- Lucão, amigo. Porque se alguém quisesse o Lucão, já tinha chegado no São Paulo. Eu vou levar por empréstimo. Ninguém quer o Lucão, Olha, infelizmente. tenho minhas dúvidas, Uai, hein? E por que que não leva o Lucão embora? Se ele Pode tá ser que afastado? time brasileiro não queira, mas Não, time... parece que o Corinthians até O manifestou Corinthians se É, manifestou. Corinthians. O que acontece com Não. o que acontece tem jogador que o Lucão é um cara azarado. Que se um centroavante perde 2, 3 gols, não marca tanto. Agora o defensor É igual goleiro, né? propicia um gol, isso marca para a torcida uma barbaridade. E ele é um cara azarado, ele erra e sai gol. Ó, Eu acho que ele senhor- tem potencial, hein? Sim, mas Também acho que ele tem é o potencial. Se for Denis, com outro assim, time, vai tô aqui- da zaga. evoluir. eu tô equiparando ao Denis com relação à questão do chama-gol. Ele tomava cada gol que era Absurdo, né? absurdo. Eu só queria colocar uma questão sobre o jogo do Grêmio e o São Paulo. O que me chamou a atenção, às vezes a gente fala do adversário para entender o outro lado, né? Eu fiquei impressionado com a capacidade de avanço e recomposição do Grêmio. Impressionante. Aquilo que se falava em 2014 com o time da Alemanha, que virou um certo modismo, mas ali você consegue ver fazer o time ter o domínio da posse de bola, e quando eles atacavam com 5, 6 jogadores em bloco, e quando o São Paulo mal recuperava a bola, o time já tinha 7 atrás. É impressionante. Então isso serviu também de parâmetro para tentar compreender o São Paulo atual. Claro que a gente não pode ser tão ácido nesse momento, porque o Dorival chegou há pouco tempo. Mas, assim, em termos de evolução tática, em termos de postura tática, o São Paulo, em muitos momentos desse jogo, foi um catado em campo. Aí só se conseguiu, né, se segurar na força, na superação e na vibração da O primeiro torcida. tempo foi um baile do Grêmio. Foi um Tocavam baile. a E um bola detalhe- como queriam. Com certeza. E um detalhezinho só também, nisso que o Ricardo falou, um aspecto que eu achei importante, eu não sei nem se ainda teve o dedo do profissional. O São Paulo do segundo tempo correu de uma tal forma que não estava correndo, pela vontade também, né? Como o Alex colocou bem, mas também me pareceu um outro tipo de condicionamento físico, Inácio. Eu sempre tive essa questão, e para mim agora está mais claro. Infelizmente, os jogadores não compraram a ideia do Rogério Ceni. Isso é claro para mim. Claro. Ficou muito tá ficando claro a cada dia. E explícito aquela Dos vez que o jogos. Thiago Mendes falou, mas depois falou que não foi bem São assim. Paulo, É. A vontade do São Paulo, desde que o Rogério saiu, é outra. Não tô lá no dia a dia do CT, mas com quem a gente conversa também fala que o próprio ambiente mudou muito. E o Calef, como viveu muito tempo lá, ele pode dizer que com um ambiente leve, feliz, tranquilo, né? Olha que recuada de Lucão essa daí. As pessoas trabalham melhor, com mais vontade. Eu não sei, o que você pensa, Calef? Jogador de futebol, eu tenho um dito, jogador de futebol, se você não almoçá-lo, ele te janta. Boa. Não tem outra. É verdade, né? Eles, se eles quiserem derrubar um técnico, vai dizer que não acontece, mas acontece toda hora. O Parreira foi derrubado no São Paulo. Tentaram derrubar o Tele. Né? Na primeira vez O Tele. Eu não vou citar nome, mas eu mandei 2 jogadores embora que queriam derrubar Fala aí, o Tele. Calef. Fala aí. Não vou falar que... Brincadeira. Se ele tivesse na minha frente, eu falaria. O jogador tivesse aqui na minha frente, eu falaria. O jogador sabe. É só ver quem perdeu a posição em 91 que vocês vão ver quem foi. E eles Opa, tentaram já derrubar sei. o Tele.
Eu peitei o Pimenta achou que o Guarani não ia pagar, agora já foi quase que eu falo o jogador. Aí eu falei, Pimenta, você quer ganhar título ou dinheiro? Ele falou, de preferência os dois. Então me deixa vender os 2 jogadores, que depois eu vou correr atrás para receber. E acabei recebendo. Vendi o jogador, limpei a área, serviu de exemplo. Os outros que estavam querendo fazer corpo mole, já viram que o buraco era mais embaixo, falando bem o linguajar do futebol. O buraco é mais embaixo, se acontecer, também vou embora. Então começaram tudo a correr pro Telê. Aquilo que o Inácio falou. Eu acho que não corriam pro Rogério Ceni também. Bom, Só uma coisa, cara. Isso que o Calef apontou agora olha pra você ver como que o futebol é cíclico e a história se repete. Esse problema que ele estava falando de 91 é exatamente o que nós estamos vivenciando agora no São Paulo. Nós estamos falando de jogadores que não compraram a ideia, de muitos jogadores contratados sem critério e a necessidade de se fazer uma limpa. Agora, aí, não vou ampliar esse debate, mas deixar uma pergunta no ar. O Calef responde se ele quiser. Essa atual diretoria tem pulso suficiente para promover essa limpa, vamos dizer assim, né? Limpa. A diretoria está falando o diretor, né? O diretor tem pulso para fazer. Bom, não é porque é a situação que o cara que está lá, ele tem que mostrar o porquê está naquele cargo. O projeto do diretor de futebol era trazer o Rogério Ceni, certo? Sim. Que foi o que ele fez. O Rogério Ceni não deu certo. Agora ele não tem mais o que pelos fazer. Pelos motivos que a gente queira, mas não deu certo. Não está mais lá. E agora? Agora tá lá. Não tem projeto. Não tem projeto. Projeto é salve-se quem puder agora, né? O projeto respondendo ao últimos Ricardo, 6 meses. O que acontece é o seguinte. O que faz com que a diretoria tome uma providência é a vivência de vestiário. O pessoal conhecer. Se não conhecer o vestiário, não sabe que alguém está boicotando. Isso não tem nem que ver. Então tem que ter essa experiência. E aí não é uma atribuição do treinador. Quem tem que mandar embora é o diretor. Ele tem que assumir que ele está mandando embora. Porque o maior corporativismo que existe, eu acho que não é política, é jogador de futebol. Com certeza. O Nelsinho é prova disso. O Nelsinho mandou jogador no Palmeiras, 4 embora naquele tempo, ferraram o Palmeiras. Aconteceu no Santos a mesma coisa, porque o Nelsinho tinha essa coragem de mandar o jogador embora. Aí os outros davam troco para ele. Como que era seu trabalho na época, na década de 90, entre fazer como fala, ter esse trânsito entre o vestiário e a diretoria? Olha, eu não caí de paraquedas como diretor de futebol de São Paulo, não. Eu fui jogador profissional em Santa Catarina, fui bicampeão da cidade. Pelo Caxias. Caxias, que hoje é o Joinville. E fui vice-campeão catarinense. Então eu sou jogador de futebol, eu sei como é que pensa o jogador de futebol. Então isso é importante, que o jogador conheça como pensa, o diretor conheça. Vou ser direto, o jogador é malandro? É malandro, é que eu falei, se você não mostrar, ele te janta. Muito malandro. Ele é malandro, Claro ele treina de manhã, tem a tarde toda para pensar pro bem e pro mal. Ele pensa pro bem e pro mal, se ele pensar pro mal, está ferrado. A gente já falou isso aqui, então, a gente esquece que o jogador é um ser o humano diretor como tem outro. que detectar isso aqui e aí você põe. Aconteceu com o Parreira, eu falei, Parreira, 4 que estavam querendo derrubar o Parreira. Escolhe um que a gente manda embora e você saneia o ambiente. Falei, eles precisam mais do que eu vou embora, deixa eles ficar. Então derrubaram o Parreira, que era a seleção do mundo brasileira, essa coisa toda. Então, se eles quiserem, meu amigo, o jogador de futebol, se quiser, ele derruba o treinador. E lembrando, Calef, a gente que é um pouquinho mais dessa época, Não, o Telê... Você, né? Fala com você, você. você. Você e o Calef. Você e o Calef. O próprio Telê, em 73, não é verdade? Ele sofreu isso no São Paulo. Não é verdade? Ele chegou no São Paulo também, campeão brasileiro com o Atlético em 71. Foi. Ele chega no São Paulo e diz a história que ele foi boicotado, né? E foi logo embora. Você vê, o próprio Telê que depois volta para fazer história. Tem história que o Nelsinho me contou, lateral direito, treinador, é meu amigo, gosto muito dele. O Telê falou que o jogador não queria bater de cabeça na bola, porque a bola estava pesada, a bola que antigamente não era boa, pesada. Ela molhava e ficava pesadona. 3 quilos, né? Então o Telê falou, vocês têm que botar a cabeça na bola. Diz que eles foram, só chutavam na cabeça. O Telê saiu com a cabeça, parecia um balaio do treinamento. Judiaram dele. Bom,
Meu amigo, você pode participar aí do programa pelo WhatsApp. Mande um alô aí pra gente, mande um áudio. 11 945 42 8608. 11 945 42 8608. Bom, e também é o seguinte, saiba que no programa de hoje, você que curtir e compartilhar esse nosso vídeo com a hashtag São Paulo Raiz, vai ganhar aí essa camisa réplica de 1992 da Libertadores e também do Mundial, que é oferecida pela Futebol Retrô, tá certo? E se você também não for o felizardo do ganhador dessa camisa, não tem problema. Só acessar o site do Futebol Retrô, futebolretro.com. Lá você encontra modelos de camisas que marcaram épocas em equipes nacionais e também em internacionais. E o melhor de tudo isso, o preço é uma mixaria, beleza? É merreca, só entrar e comprar, tem modelos de vários anos e várias equipes. futebolretro.com. Bom, a gente está falando aqui já de diretoria, vou até já vamos entrar até aqui num assunto que a gente vem com frequência falando, né? Ele corta lá, tá? Não. Não, é um assunto que a gente vem falando com frequência, que é justamente a posição aí da diretoria em relação ao momento atual do São Paulo. Como que o Conselho tá se posicionando em relação a isso? Qual é a postura, tanto de cobrança ou até mesmo de, não, aqui acertou, vamos correr por aqui, mas aqui tá errado. Como que o Conselho tá seguindo? Bom, nós somos a minoria, quer dizer, o Leco teve 120... Desculpa, então só para o senhor é da oposição. Sou oposição. Então tá certo. Não, eu sou oposição, mas se o Leco apresentar um projeto bom para o São Paulo, eu apoio. Claro. Quer dizer, não a oposição toda do São Paulo. Nós somos oposição àquilo que achamos que é errado. O que é certo, nós aprovamos. Quer dizer, vocês são a favor do São Paulo. Nós somos São Paulo acima de tudo. Claro. A oposição evitou que o Morumbi entrasse numa aventura de cobrir o Morumbi pela consultora Andrade Gutierrez, que está envolvida no Lava Jato, essa coisa. Não for a oposição, talvez o São Paulo tenha entrado nessa aventura e que não sei o que teria acontecido. Nós agora já pedimos uma reunião extraordinária do Conselho, porque nós achamos que não foi correto. O Tele não teve multa contratual por rescisão de contrato e o Rogério teve uma multa de 5 milhões de reais. Isso é um absurdo. Então nós não concordamos com as coisas que estão erradas, só isso. Então cobramos da diretoria uma posição mais correta de atuação. Eu ouvi que o Leco teria dito, né, que a multa foi uma exigência do Rogério porque ele tinha medo que o Pimenta ganhasse a eleição e ia mandar o Rogério embora. Só que tem um problema, o Rogério foi contratado em novembro. Em novembro o Pimenta não era candidato. Então é uma mentira. É claro que é uma mentira. Né? Sabe outra coisa que me chama a atenção nesse contrato, né, nessa cláusula da multa? O Rogério, eu não lembro o percentual exato, mas na partida contra o Flamengo, quando perdeu, ele estava muito próximo do percentual que isentaria do pagamento da multa. O próximo jogo que foi o Santos. Que o São Paulo fez contra o Santos, ele já não teria multa. Assim, então, até do ponto de vista financeiro, deixasse o Rogério jogar e aí tomasse uma decisão, né? Agora, porque a multa, se o São Paulo ganhasse... Você deixa um jogo, se ganhou, tudo bem. Se ganhasse do Santos, ia permanecer do mesmo jeito, mas assim, onerou o clube em 5 milhões. Então, até assim, do ponto de vista de negócio mesmo, né? Claro. Até é a burrice, né? Você queimar 5 milhões... Deixando claro, né, que você, trabalhador, você pode pedir o que quiser. O Rogério tem todo o direito. Eu sou um cara que achei a contratação errada, tudo, mas enfim, vamos deixar claro que o Rogério, ele podia ter pedido 10 milhões, 50 milhões,
100 milhões. Tanto faz. Não, tudo bem, mas é o que eu tô falando assim, ó. Eu combinei com você 5 milhões. Sim. Beleza, até aí o que é combinado não é caro. Com certeza. Mas aí, o que eu tô falando é... O erro é de quem aceitou os 5 milhões. O erro foi até ter aceito, e já que nós estamos a uma partida para não ter a multa, aí também é meio que... Por isso que é essa... Orelice, né? Por isso que essa carta né, não sei o termo que eles usam, né? Requerimento. O requerimento no conselho, né? Para ter essa reunião, para justamente porque um clube que acabou de ter um estatuto aprovado está querendo se profissionalizar, né? Tá querendo mesmo? Essa é uma boa. Enfim, a gente vê algumas coisas que parece que não, né? Enfim, a gente precisa ter muita transparência. Sim. Transparência geral. Venda dos jogadores. O São Paulo acho que captou só nesse ano quase 200 milhões. Acho que está passando 200 milhões. É que vendeu 180 milhões de jogadores, só que tem que tirar. Tem que tirar a comissão de não sei o quê, parte dos empresários, parte dos clubes. Exatamente. Ou seja, o São Paulo fez aí acho que saiu ontem uma nota no UOL, que diz que o São Paulo vai terminar o ano... Com 14 milhões de... Déficit. Não, de superávit. Superávit? Não é um valor muito bom, eu não gosto de olhar superávit porque não diz muita coisa, mas enfim. Mas que seja. Mas se você analisar bem, direitinho, nesse número aí que foi da matéria de ontem, né, se eu não me engano, sim, não coloca o fato que o São Paulo ainda vai ter gasto de salários de jogadores que está contratando e dos jogadores que está contratando, que a gente não sabe quanto é. Isso não está previsto. Não está previsto nessa conta. Mas o ponto é o seguinte, de qualquer forma, o que mais me assusta nessa matéria de ontem é que mesmo se São Paulo terminasse com 14 milhões de lucro esse ano, que é muito pouco, né? O São Paulo ano que vem vai precisar vender jogador de novo. Por quê? Porque a dívida diminuiu de 140 para 90, como eles dizem, né? Mas ainda existe um montante, né? Eu tenho certeza que a dívida vai aumentar de hoje até o final do ano. Por quê? Porque o São Paulo gasta mais do que arrecada. Esse problema não mudou. Isso você não pode. É uma conta aritmética, não precisa ser matemática. Padaria. Sorbonne, padaria. Você não pode, você arrecada 100, não pode gastar 120, você vai ter um déficit de 20 e você vai buscar no banco. E é progressivo isso aí, então tem que cuidar muito nesse negócio. Uma das consequências desse problema financeiro, né, é um colapso financeiro que São Paulo vive, considerando patrocínios menores, arrecadação menor, menos gente no estádio, não disputando Libertadores, como outras competições que geram muita arrecadação. É uma reação em cadeia. É um pequeno colapso. Isso daí influencia em vender nosso futuro, que é a base? O São Paulo está vendendo jogador, eu acho o seguinte, eu digo isso às vezes, que o São Paulo exporta commodity e importa jogador acabado. Infelizmente, o acabado, às vezes, é o acabado não pronto para jogar futebol. Acabado é que não tem mais futuro. É acabado mesmo. Acabado mesmo, então você não tem repasse. Então você precisa pensar bem direitinho nesse negócio. Não pode estar contratando a doido... Jogador de 28, 29, 30 anos de idade. Não pode contratar jogador que tem mais de 30 anos, não vai ter repasse. Então você vai mandando o jogador que tem mercado a evoluir. Estava crescendo o valor dele, está aumentando o valor, é o commodity que eu falo. E que importa jogador que você não vai recuperar o dinheiro investido. Então essa que começa a ser o nosso déficit. E outra, né? E outra, essa safra, entre aspas, é ótima do São Paulo. Mas a gente não sabe a que vem. O Calef, me diz uma coisa. A 17 é boa também, viu? A 17 é boa, mas tem que cuidar com carinho, não pode vender, apareceu uma oferta, manda embora, não. Então, Calef, aproveitando esse assunto mesmo, como é que hoje a gente segura esses moleques que sonham jogar na Europa? Qual é o projeto para segurar esses moleques, Calef? Eu diria o seguinte, não é só o aspecto financeiro. Se o jogador tá jogando, o menino tá com a expectativa de subir para o time principal, e o time principal está disputando o título, está lá na mídia como terceiro colocado, segundo colocado, com perspectiva de disputar uma Libertadores, o pensamento dele é diferente. Agora, se ele pensa, eu estou aqui, não vou ganhar título, não vou botar a faixa de campeão, e vou continuar aqui para quê? Eu vou vencer etapa. Vou direto já, com 19 anos, vou para a Europa lá, que pelo menos se eu não ganhar título, eu ganho dinheiro.
E no São Paulo ele não ganharia dinheiro, ele pensa no futuro. O Alex, conversando fora do programa, o Alex coloca uma questão muito interessante sobre essa relação time profissional e base, que me deixou assustado. Vou só levantar a bola para o Alex explicar melhor, que numa conversa com ele eu falei, porra, mas como que explica esse fenômeno que esses jogadores novos, que a gente nem fica sabendo mais, nem conhece, não só do São Paulo, mas do Brasil inteiro, eles vão para a Europa e a gente vai conhecer o cara quando ele tá justamente querendo... Algum time do Brasil fala que vai recontratar, eu falo, porra, mas eu nunca vi esse cara. Ou o time da Europa tá vendendo ele para um outro time pra gente ganhar o percentual FIFA de formador. Migalha. O Ederson, né? Ederson, goleiro que foi do Benfica. Que tá no Manchester City. Por 150 milhões. Acima do Buffon. Mas assim, eu só contextualizei isso, porque aí, depois dessa conversa, eu perguntei pro Alex, e depois eu quero ouvir do Calef também, que foi o seguinte, eu falei, bom, considerando esse cenário que você mostrou para mim, ele vai explanar, eu falei, o que vai sobrar no futebol brasileiro, em geral? Não, do jeito que tá indo a coisa, tá dizendo? Do jeito que a gente conversou? Do jeito que tá indo a coisa, vai sobrar no Brasil jogador sub-20, ou sub-17, né? Que é jogador que não vai ter condição de ir para a Europa porque não tem nada. Rejeitados pelo mercado europeu. Rejeitados e jogador sub-40. É o que vai ser o futebol brasileiro. É o que já é mais ou menos. Não, mas vai ser muito pior, porque você ainda tem hoje alguns jogadores que jogam... Algumas tendências é piorar, muito. Você vai ter um campeonato brasileiro que vai ser uma mistura de master com juvenil. É isso. É triste, é triste. Um casado contra solteiros. Ô, Cacá, eu preciso mandar uns abraços aqui, que o pessoal tá pressionando a gente aqui, viu, beleza, cara? manda Eu vou mandar bola, rapidinho aqui o Whindersson, que tá em Arapongas. O cara de Arapongas tá vendo a gente. O Felipe Marino, que tá em Dublin, cara, é mole? O cara de Dublin, tá mano, bem, porra. tá velho. bem esse Nós estamos, cara. o cara tá na Irlanda, meu. Pô, tá a gente podia trocar com ele, Meu, né? não tem cerveja pra tomar aí não, cara? Pô, vem pra cá. O Denis Carvalho, que não tá em Dublin, mas tá no Ceará, que é tão bom quanto, não é verdade? Também tem cerveja boa. E cerveja boa, clima bom. A Raquel Barbosa, de Manaus. A Raquel aqui, ó. Sempre assistindo a gente também. Tem mais galera que daqui a pouco a gente vai falando. Bom, então tá certo. Vamos encerrar, porque fecha o assunto pra gente... Bom, pode ouvir o Calef desse também, claro. Mas é bom. A tendência é piorar realmente, sei lá, se a nível de CBF, tomar uma providência, alguma coisa... Não, tem solução. A solução ela existe, o problema é que os clubes brasileiros não querem adotá-las. E o cartel, não tem um cartel aí de empresários que movimenta esse negócio? O negócio é dinheiro, né? O negócio é dinheiro. Hoje o empresário é que ganha dinheiro e os times ficam com a despesa. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, que eu discordo dessa visão, porque para mim é a mesma coisa que quando a gente fala da multa do Rogério Ceni. O empresário está na função dele, a função dele é ganhar dinheiro. É isso que ele faz na vida. O dirigente não se vende às custas disso? Mas aí não é culpa do empresário, concorda? O ponto é o seguinte... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Calendário. Coisa básica. O nosso calendário ele é ruim. Por quê? Porque a nossa janela de julho, agora, que é uma janela nossa pequena, a nossa maior janela é no início da temporada, é a maior janela europeia. Ou seja, é quando a gente perde todos os jogadores. Porque a janela europeia lá em janeiro é uma janela de ajuste. Bom, mas a gente não muda isso. Por que a gente não muda isso? Porque a CBF não quer. E por que a CBF não quer? Porque, sei lá, ela que decide, tanto faz. Mas o ponto é, de quem é a CBF? Dos clubes. E quem que teria que mudar isso? Os clubes. E por que os clubes não fazem? Porque não querem? Não tem interesse. Por que os clubes aceitam todas as condições dos empresários? Por que será? Não, eu te falo por quê. Por quê. Porque os clubes não têm dinheiro. Eita. E por que eles não têm dinheiro? Ficou amarrado. Porque não tem... É um ciclo vicioso. Por que eles não têm dinheiro? Por que não tem dinheiro? Não tem gestão séria. Porque é mal administrado. Então, eu vivi isso na Europa na década de 80 e 90. Tá? Na época que eu, ao contrário do Calef, não tenho a quantidade de títulos que ele tem, mas numa vida que eu joguei uma bolinha, no futebol francês, os clubes eram iguais ao que você tem aqui. Era igualzinho aqui, não tinha dinheiro. Quem mandava eram os caras que vinham aí oferecer passe, né? Porque era a lei do passe. Você não tinha... Era a mesma coisa. Estrutura profissional. Não tinha nada. O que aconteceu? Os clubes se profissionalizaram, se prepararam. E hoje estão aí essa potência que está o futebol europeu. O que falta no Brasil é isso. Alguns clubes estão fazendo, né? Tem um que está fazendo com muito sucesso, que é o Grêmio.
Estamos vendo os resultados esportivos. Mas o Grêmio tem um problema da arena, né, Alex? Eles têm que resolver aquele pagamento da arena. Tudo bem que é um tudo bem. negócio... Interfere no... Não, mas é uma dívida monstruosa que eles têm para Eu se sei, mas ajeitar. é verdade, mas eles estão gerando dinheiro para pagar essa dívida. Ao contrário de um outro clube, que eu sempre esqueço o nome, que tem uma dívida gigantesca e esse não aí gera esquece. nada. Esse aí não vai Não pagar vai nunca. pagar. Esse aí quem tá pagando sou eu, uma Não, parte. O Paulo vai cortar, hein? Inclusive saiu uma notícia ontem que o Corinthians não paga há 1 ano as prestações do mas Estado. Falou o nome, pô. Os caras não tinham gasolina para pôr no Escapou. ônibus do Sub-17 para jogar outro Enfim. dia. Mas enfim, vamos embora, bora. Mas esse o é o ponto São é o Paulo. seguinte, Mas esse problema da... Como é assim, que você vale a transforma dívida, um né? círculo vicioso num círculo virtuoso? Essa é a questão. Você precisa fazer, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui. Pô, o São Paulo não tinha dinheiro para montar um time de ponta do ponto de vista de gastos esse ano. Por Sim. quê? Porque não tinha. Então o que ele tinha que ter feito? Tinha que ter feito uma gestão muito mais cautelosa do ponto de vista financeiro e montado um time com planejamento certo. Eu vou contratar um técnico X, eu vou pegar os jogadores X e eu vou brigar para chegar no G6. Até porque dessa vez a gente tá, né? Tem 6 para chegar na Libertadores. Antigamente era só 4. Daqui a pouco é G12 na Libertadores. Daqui a pouco já é 20, sei lá, enfim. Mas- Porque a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: por que o Botafogo, o próprio Corinthians, a Ponte Preta, eu posso citar nomes de times aí que estão muito melhor com o São Paulo, com um orçamento muito menor. A pressão influencia muito? Pressão externa? Pressão Nos- torcida? Nos times grandes, sim. Sabendo que o São Paulo é a terceira maior torcida Não, do nos país? times grandes, com certeza. Talvez seja por isso que a cobrança... porque a gente sente o seguinte, né? O Calef vive lá dentro também. São Paulo, quando tá para ser enforcado realmente, aí vem o Prato, aí depois vem o Jusilei. Hernanes. Agora, de repente, há 15 dias... Mas isso é demonstração o fora- prática da, sim, da falta de planejamento. O fora Mas é certo isso? cresceu entendeu? aquele, né, teve aí uma união aí de vários sites, blogs, a torcida em comum mesmo do São Paulo, né, que apoia o time, mas não apoia a diretoria, aí de repente vem a diretoria com o Hernanes, parece tudo ser Claro. paliativo, Mas, ó, entendeu? E não resolve. Até mesmo a contratação do Hernanes... É ótima. É ótima, mas é um baita de um paliativo. E Sim. Tem uma baita falta de planejamento, porque é o seguinte... Vamos falar sério. O São Paulo não disputa o título esse ano. Não. O Hernanes... Nem não a tem- Libertadores. E nem a Libertadores. E é o seguinte, então o Hernanes ele vem, na verdade, para disputar só um título, que é só o Paulista. Se você ver... A vai princípio, embora no sim. meio do Esquece ano. Paulista, a gente tem que se salvar no Brasileirão. Ó. Olha, Eu tô falando o seguinte, eu tô falando pelo tempo de contrato Eu- do Hernanes, Não, que não, no meio um do ano, ano ele vai sair um fora. ano por Não, ele vem pra salvar O e pra... Jusilei, só até o Não, fim do ano e já falaram que não tem apesar- dinheiro para apesar comprar. apesar de ser uma baita de uma contratação, todo mundo quer o Hernanes no time. Qual Hernanes? Qual o Hernandes? Não, qual o Hernandes, Hernanes? é. Tudo bem. O de 2006, Porque o Wellington nem 2007. também todo mundo queria quando foi contratado. O Wellington nem não, voava nós no estamos- Fluminense. Tá, o Hernanes é a aposta. Mas Quem eu, é Alex, identificado? o que você acha? Eu acho que o Hernanes é uma boa contratação. O São Paulo está buscando uma referência. Eu acho que falta isso para nós. São Paulo não tem hoje uma referência, aquele jogador líder, como nós tivemos com o Raí, o Ronaldão, que era um líder excepcional. Então, O eu acho Rogério. que São Paulo está procurando esse líder, porque nós estamos... em torno do qual vai gravitar todo o time. Não É tem, porque o único líder eu hoje acho tá fora, né? Que é o Lugano, né? É é reserva, o Lugano, né? mas é banco, então não tem a influência que deveria ter. Eu acho que o Hernanes é essa busca, eu aprovo a contratação do... Eu sei que ele já passou dos 30 e tudo, mas eu acho que é super necessário achar esse homem. O São Paulo, nesse aspecto, eu acho que eles estão tentando e vão acertar. Precisamos ter um homem de referência no time. Inclusive, Calef, a gente no último programa, nós comentamos sobre isso daí. A diferença da contratação do Hernanes para a contratação dos outros jogadores por 2 aspectos. Ele já jogou com a camisa do São Paulo, não é verdade? Então ele é a referência, ele é um cara que conhece, é um campeão Sim. dentro de São Paulo. Então ele tem um outro conhecimento em loco de como as coisas funcionam. E a segunda coisa é do caráter do cara. Né? É um cara que não tem o que se falar. Então você junta isso, mais o cara jogando futebol que a gente espera que jogue, não é? Que a gente torce pra jogar e precisa que jogue. Poxa Mas vida. se Daqui a pouco ele estreia, né? Se Daqui a você, pouco eu acho que com o Bigodinho ele vai jogar mais. Que contratamos outros jogadores que não fede, não cheira,
Contratamos Jonathan alguns, eu não vou citar Gomes, não, mas Thomas, a gente meia cita, dúzia, vocês podem citar. Uma meia dúzia que não alterou nada. Então a tentativa com o Hernanes, mesmo que não dê certo, mas a presença física dele vai ser importante. Chaves. Eu tava colocando no programa passado. Vamos fazer a lista? No programa passado, o França fez um posicionamento assim que aparentemente é duro sobre o Hernanes. Então ele estava falando do ponto de vista do mercado. Trazer um jogador de 32 anos, foi veiculado na imprensa que vinha de graça, é mentira, porque é 500 pau por mês. E nós, assim, eu defendi, contrapus em termos, porque eu também penso que do ponto de vista do grupo e o contexto conturbado, ele vai ser bom. Mas é evidente que do ponto de vista de negócio, não é essa maravilha, né? Como foi colocado. Para mim, desculpa, para mim, eu insisto nessa tecla, assim. Ele veio mesmo só para isso e para salvar. E se tiver que disputar alguma coisa, eu acho que é um investimento muito pesado para disputar só o Paulista de 2000. Mas eu acho o mal necessário, vamos dizer assim. Não, para salvar e para disputar o Paulista, você entendeu? Agora é título. Mas olha só. Então, mas aí é que tá. O São Paulo é horrível, mas é verdade. Eu tenho um amigo que fala o seguinte: querendo... talvez nos próximos 5 até 10 anos, a nossa realidade é um Paulistinha. O que eu tô querendo dizer é isso. Talvez uma Copa do Brasil que a gente dê sorte de pegar um chaveamento. Sul-Americana. Ou uma Sul-Americana. Agora, disputar títulos grandes, nós não temos nenhuma. Você tá falando isso do lado de uma pessoa que ganhou 23 títulos do São Paulo. Ele pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. O Hernanes, só para concluir, o Hernanes a contratação dele, claro, todo mundo quer que o cara vingue, mas é o reflexo da falta de planejamento. É nisso que eu queria pegar com a Cata tá falando. Eu acho que o problema é que está sempre remediando alguma coisa que foi feita errada. O problema não é o Hernanes chegar nesse momento. O problema é a consequência que levou a trazer o Hernanes. Foi contratado Jonathan Gomes, Chaves, Buffarini, Tomás. Me ajuda aí. Arboleda. Não, Arboleda a gente não viu ainda. Denilson. Eu sou defensor do Arboleda. Não, mas jogadores que a gente viu. Michael Suel. Não, o Michael Suel é um caso surreal. Não, vamos lá, são seis. Vamos lá, tem mais jogador que foi contratado que não deu nada. Tem um monte. Mas a gente contratou. Ou seja, então você pensa o seguinte, você contratou... Agora o Miguel, como que é o nome? 7, 8, 9 jogadores. Tanto é que já foi embora. Chiesa, Sidão, olha aí. Cícero veio com o Rogério Ceni. É um time. O São Paulo contratou lá atrás, vamos ser saudosistas, Leônidas, fim de carreira. Ele foi buscar no Brás. Mas então, Gerson... Toninho Cerezo, Zizinho. Pô, então, vamos torcer para que o Claro, mas não é isso. Porque ele pode não dar retorno a gente espera que ele em venda de jogador, mas patrocínio, torcida que vai, amanhã depois pode ser que a cota de televisão aumente em função do desempenho do São Paulo. Isso não tenha dúvida. Eu acho que, tirando todas as contratações, essa foi realmente Mas é que a gente já viu esse filme, né? Mas é o Lugano veio com essa expectativa. Quem mais que veio com essa expectativa? O Rogério veio com essa expectativa. O Rivaldo veio com essa expectativa. Ele até agregou, né? O Rivaldo veio. Agregou bem em 2014. A gente acerta. Não, mas até um relógio quebrado fica até certo 2 vezes por dia, isso não é um problema. Mas a pior tentativa é aquela que não é feita. Isso. E você sabe que é o que foi feito até lá, quer dizer, a quantidade de desperdício feito com dinheiro, de jogadores que nós falamos por nada. Aqui, Você conseguia montar um time qualquer jogador mas é desespero, né? ganha 200 mil reais por mês. Você não tira, você não ganha menos. Num time como que São isso. Paulo, é difícil ganhar muito menos que isso. Entendeu? Ninguém vem ganhar. O Bruno, eu não sei quanto o Bruno ganha, mas ele tem mais 2 anos de contrato. O Bruno é uma falta de planejamento negócio surreal. absurdo. Porque assim, será que nós não temos na base um lateral direito? Não, mas o ponto é o seguinte, emprestou a foguete. Luna improvisa. Emprestou Porque, assim, foguete. Você fez um contrato com o Bruno. É. Você fez um contrato com o Bruno de 3 anos. 3 anos. Pra quê, né? Mas o Muricy 3 anos, referenciou como 2 bons jogadores, né? A culpa foi do Muricy aí. É. veio junto, né? Carlinhos e o... Mas olha, o Bruno. Eles vieram do Fluminense que tinha Mas, sido Calef, campeão. tudo bem. Pode até ter sido um erro do Muricy. Ótimo. Não pode não, foi. Foi, só que é o seguinte. Também não vou me Mas aliviar. também tem porque os tudo bem, acertos, né? Não vamos voltar. É. Beleza. Só que o Bruno ia acabar o contrato. Bruno, valeu. Obrigado. É. Seu contrato não será renovado.
Você pode procurar Não, o Lugano clube. foi renovado. O que acontece? Os caras vão e renovam com o Bruno. Mais 3 anos. Sabe quanto dá a conta do Bruno? 250 mil. Dá 9 milhões em 3 anos. O São Paulo está arrecadando de patrocínio anual é o Master, 18 milhões. Por isso que a conta não vai fechar Mas nunca. deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O Davi Neres foi vendido no início do ano. Excelente jogador, concorda? Sim. Ok, então a estratégia foi, vamos vender o Davi Neres para comprar Jonathan Gomes, para comprar Aí não faz sentido. Arboleda, para comprar Tomás, para comprar. Essa é a pergunta que eu faço. Eu não teria vendido o Davi Neres, mas também não teria trazido esses jogadores. Porque o Davi Neres é um jogador que ia ajudar e ia resolver e já estava lá. Se amortizasse a dívida, seria muito melhor. Mas muito melhor. Então, essa conta para mim é que eu não consigo entender. Você vende um jogador jovem, Eu também não concordo. promissor, por um preço alto, tá bom? Mas com 2 anos de São Paulo, o Davi Neres saiu por um preço muito maior, para trazer 5 ou 6 jogadores que Não faz sentido. que não adianta Junta tudo, nada. não dá uma laranjada, né? Ilustres desconhecidos. Que não, então, Gente, entendeu? jogadores de times medianos do futebol sul-americano. Ah, e outra coisa, Alguns. com relação ao Hernanes também, quando eu vejo Tomás, Jonathan Bolívia, o Gomes, Tomás, né? do Jorge Wilstermann. George Wilson, Jorge ele fez E ele é um jogo pro brasileiro. Palmeiras, Eu sei que ele é, mas pô, Aí o Hernanes, com a perna só, tem que ser sócio do São Paulo, contratado. ele jogou no mas ele tem futebol mais de, social. mas ele tem mais de 30 anos de idade. Tem 31. Pois é. Você vê. Como é que pode isso? Explica. E agora estão tentando a renovação do Gilberto, né? Bom, meus amigos, o papo tá bacana, né? O papo tá muito bom, mas é o seguinte, como o programa hoje também é de homenagens ao inesquecível Valdir Pérez, a gente vai lembrar agora uma grande defesa que ele fez na final do Brasileiro de 1981, que infelizmente nós perdemos para o Grêmio, e também uma façanha aí, eu vou até pedir aqui um auxílio para o Rony, né? Uma façanha que ele fez num amistoso contra a Alemanha Ocidental, né? Ele pegou os pênaltis, né, Rony? Só conta essa história rapidinho. É verdade, e foi uma passagem fantástica do Tele, né? O Calef tá aqui, que conhece tão bem mais o Tele, muito mais do que todos nós, mas enfim, foi um momento mágico para a seleção brasileira. A gente quer mostrar a importância do Valdir Pérez, não só no São Paulo Futebol Clube, é o segundo jogador que mais vestiu a nossa camisa, né? E também como profissional de seleção brasileira, são 3 Copas do Mundo, né? O único goleiro, 7-8, 8-2 e 8-2 sendo titular. O único goleiro do São Paulo na história a ser titular numa Copa do Mundo. E o né? único goleiro que foi a 3 Copas, né, do São Paulo. Exatamente. Então o que acontece? A gente tem esse lado que é muito legal desse jogo, porque o Tele vai para a Europa com a seleção brasileira, bate na França, bate na Inglaterra e pega a Alemanha, né? E neste jogo teve os 2 pênaltis que vocês vão poder ver, né? Vão poder assistir, que o Valdir Pérez pegou do Breitner, que não sabia bater pênalti, né? Eu que sei. Enfim, então foi um momento mágico do Valdir, o rei dos pênaltis. Então vamos assistir, daqui a pouco a gente volta. Atenção, Breitner. Valdir Pérez! Vai mandar voltar! Todo o time do Brasil vai pra cima do árbitro Steve White. Mas o Valdir Pérez é assim, ele vai para um lado. Vamos rever. Se mexeu antes. Mais real do que a imagem é impossível. Por mais que a gente queira, a regra manda o seguinte: tem que ficar em cima da linha de gol até o tiro. Senão, não pode. É o que está explicando aí o árbitro inglês. Por mais vontade que a gente tenha para dizer o seguinte: que está errado, mas não está não, está certo, o árbitro está certo. Valdir, vamos lá, Valdir. Bom, a questão de palpite, bate no mesmo canto ou não? Vai o Derval. Breitner, com a mão na cintura, lá vai Breitner. Valdir Pérez, sensacional! Sensacional, Valdir Pérez! Agora ele é abraçado pelo time inteiro! Meu amigo, saiba que você pode aí curtir e compartilhar o nosso vídeo, né? Curta e compartilhe o nosso vídeo com a hashtag São Paulo Raiz, contando qual a sua
melhor lembrança com o mestre Tele Santana. Se você curtir e compartilhar contando a sua história, você vai concorrer aí automaticamente a essa camisa da réplica de 92 oferecida pela Futebol Retro, tá certo? Mas como eu disse anteriormente, se você não for o ganhador aí dessa belezura de camisa, não fique triste, não se desespere, basta você acessar o site aí da Futebol Retro, futebolretro.com. Lá você encontra camisas, réplicas de camisas que marcaram épocas nas principais equipes do mundo, do Brasil e do mundo, tá certo? E tudo por um preço muito camarada. futebolretro.com, acesse, compre e seja feliz, meu chapa. Bom, falando em Tele Santana, hoje está aqui com a gente Calef João Francisco, foi campeão de tudo também aí enquanto esteve na direção lá do São Paulo Futebol Clube de 90 a 95. Calef, eu começo perguntando o seguinte: o São Paulo teve um ano, um 1990 bem complicado, né? Um primeiro semestre tenebroso, né? E como que foi a chegada, então, do Tele Santana no Morumbi? Realmente nós pegamos uma época difícil. O presidente era o Juvenal Juvencio. Não, mas ele fez uma coisa, o CT de Cotia apaga todas as coisas. Sim, que eventualmente ele fez errado. Mas quando vocês chegaram, o São Paulo estava completamente sem dinheiro. O Juvenal entregou o time sem dinheiro, não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Então, difícil, o time não estava, time sem moral e sem dinheiro, difícil. Demos sorte lá, tentamos antes com o seu Pulpo, com o Forlan, até que veio o Tele e... Quem teve a ideia de buscar o Tele? Teve? Quem teve a ideia de buscar o Tele? Foi geral, mas o que nos ajudou foi o Carlos Caboclo, que tinha amizade com o Tele, e ele que foi até o Rio e convenceu o Tele que não queria mais mexer com futebol, estava desiludido. E o empenho do Porque Carlos... ele teve uma passagem também ruinzinha pelo Palmeiras um pouco antes, né? Também teve, então ele não queria, ele estava meio chateado e não queria abandonar. Aí esse mérito foi do nosso amigo Carlos Caboclo, trouxe, e eu digo que foi muito trabalho e muita sorte. Trabalhamos todo mundo, no São Paulo não tínhamos assessor de imprensa, não tínhamos gerente, supervisor de futebol, essa coisa toda, todo mundo puxando para um lado só e conseguimos. Eu fico até meio emocionado de ver isso aí, porque foi difícil o nosso começo. A torcida queria mandar o Tele embora, porque ficamos 5 partidas sem ganhar, aquela coisa toda, mas nós bancamos lá e colhemos o fruto posteriormente. Calef, a gente está com a história do São Paulo aqui, né, cara? E a gente que vibrou tanto, que participou daquele momento rico demais, né? Que a gente ia pro Morumbi com a certeza da vitória. Esse cara aqui tinha o dedo dele lá, né? Nesse projeto todo, nessa coisa que deu certo. Calef, tem a coisa do futebol, tem a coisa do tempo, do período que um time matura, né? Demora um pouquinho, o time pega a liga, a gente ficou 4 anos aí ganhando basicamente tudo, tá certo? Depois o São Paulo sentiu, né? Então assim, o que acontece? É muito parecido agora, nós ganhamos 3 brasileiros seguidos e de repente nós caímos. Daqui a pouco a gente vai subir de novo, faz parte de um processo. Mas naquele momento, o que aconteceu que o São Paulo caiu tão drasticamente? Porque a gente ganhou tudo, né? 91, 92, 93, enfim, 94, alguma coisa, mas a partir daquilo um pouquinho para frente o time deu uma queda. O que você acha que pode ter acontecido? O futebol é cíclico, né? Okay. Então você consegue chegar no ápice, mas se manter é difícil. É natural, os outros times também não se conformam em ser coadjuvante. Então os outros times melhoram e você tem, em vez de você lutar com um, que era o nosso caso com o Palmeiras, todos os outros se aparecem para fazer frente para você. E depois para você recuperar é difícil. Estamos patinando até agora, então é assim, a vida é assim. Na vida particular da gente é assim, não é? Verdade. Você está bem, de repente você dá uma queda e depois você sobe e sempre para subir é mais difícil. Eu acho, mas vamos, agora vamos falar de agora. Eu acho que ano que vem a gente vai começar a se acertar. Legal. O Calef, são 23 títulos conquistados na sua
gestão, né? São tantos que eu perdi a conta. Desculpe a falta de modéstia. Mas assim, o que passou na sua... eu tava relembrando a campanha do São Paulo na Libertadores de 92, e o Tele Santana, a gente ouve dizer, mas você viveu e pode falar isso pra gente, que o Tele não acreditava na Libertadores. E até o São Paulo terminou a primeira fase em segundo, tomou a goleada do Criciúma de 3-0. 3-0 lá, né? 3-0 lá. E como que foi eu queria que você falasse esse processo de o São Paulo entrando na Libertadores com o Tele, e o que passou na sua cabeça quando você viu o Morumbi sendo invadido naquela partida contra o New Old Boys? Foi a emoção mais linda da minha vida. Foi uma coisa que não dá para... fica na retina, eu acho que não só minha, mas de todo mundo, aquela invasão, uma belíssima invasão, que podíamos ser penalizados, mas ninguém estava aí para penalizar. Né? Aquela hora que era mais, como fala, né? Mas realmente o São Paulo não, o Tele não se empolgava com a Libertadores. A gente queria, a direção queria, mas o Tele não acreditava, achava que os árbitros prejudicavam, aquela coisa. Mal jogado, né? Mal jogado, não, e era mesmo. Os argentinos prevaleciam, aquele tempo era na porrada e não existia exame antidoping, então tem toda essa dificuldade. Então o Tele achava que era difícil de a gente conseguir o futebol sucesso. Raiz, né? A ponto, inclusive, não sei se foi em Criciúma, eu sou bom de fato, mas não de data, assim, que ele meteu o pau na Sul-Americana e a Sul-Americana exigiu que o São Paulo fizesse uma carta de retratação. E o Tele, ele era ranzinza, não vou assinar nada. Não, vai assinar. Pimenta peitou, falou, não, tá aqui, você não quer escrever, mas tá aqui, eu escrevo, sou advogado, você escrever bem, se eu escrevo e você assina aqui, e nós vamos entrar com essa carta, porque nós queremos ser campeão da Libertadores, queremos ter esse objetivo. E acabou dando certo. Depois do São Paulo vencer a Libertadores 92, foi enfrentar uma máquina comandado pelo Cruyff, que era o Barcelona de 92, com Stoichkov, Koeman e Guardiola e Zubizarreta. Stoichkov. Aí Stoichkov, o búlgaro. Aí eu queria saber o seguinte, que você relatasse, porque isso foi em 92, a maioria dessa geração não era nascida. E quando vocês chegaram no Japão, qual era a expectativa? Tinha uma expectativa de bater o Barcelona? O que se passava lá no Japão? Nós achávamos que dava, nós, São Paulo. Mas a opinião geral é que nós éramos meros coadjuvantes. Tanto que o hotel melhor foi para o Barcelona. O Barcelona, quando no reconhecimento do campo, não sei se nós fomos antes do que eles, mas foi no mesmo dia, um treinando e outro chegando. Eles nos menosprezaram. Que tipo de que maneira? Ele chamava o Cerezo de velho, essa coisa, tá acabado, aquela coisa. O presidente da UEFA falou, não, nós vamos ganhar. Mas era um negócio, estavam colocando a gente como figura descartada. E a gente... Isso chegou até os jogadores, assim, claro que eles, vocês potencializaram. Para nós foi importante isso aí, porque os jogadores sentiram que estava o menosprezo do Barcelona e de todo mundo, então aquilo nos deu um entusiasmo para tentar reverter isso e jogamos de igual para o Barcelona, não é que ganhamos na sorte, não, absolutamente. Não, foi um jogaço. São Paulo competiu com igualdade de condição e vencemos. Impressionante. Bom, ô Inácio, você tá aí com a faixa, né? Na realidade, essa faixa é do Calef e eu gostaria que o mesmo colocasse, porque ele é o legítimo campeão mundial mesmo. Não, mas eu não. Não, por favor, nós fazemos questão. Tirar uma foto com ela depois, viu, galera? Por favor, que você coloque a faixa. Que ele guarda com tanto carinho. Eu acostumei de colocar a faixa. É muita emoção, né, cara? É emoção, isso aqui é. Tá bom. Tá bonito pra caramba. Essa é lá do Japão mesmo. Essa é a oficial. Pô, cara. Essa não é réplica. Essa não é réplica. Não, essa é de verdade. Caramba, hein? Passa um filme na cabeça nesse momento? Passa. Eu tenho um problema de insônia
Perdão. Eu tenho problema de insônia, então eu acordo 4 horas da manhã e eu fico rememorando os jogos do São Paulo. Qual é o lance que mais se repete na sua mente? Não, o lance que mais repete não foi da Libertadores, não. O lance eu reputo como o gol mais inteligente que alguém fez no futebol. O gol do Miller contra a Universidade Católica. Que ele sente que o goleiro e o zagueiro vão trombar, ele dá 2 passos, sabe que a bola vai para ele e dá de chapa de pé por cima. Esse foi o gol mais inteligente que eu vi na minha vida. 75 anos bem vividos e eu nunca vi um gol tão inteligente quanto esse. Salve galera do São Paulo Raiz, como é que tá? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Paulinho Heve, do Opinião Tricolor. E como tema dessa semana, eu gostaria de parabenizar a torcida tricolor, que apesar dos desmandos e da falta de consideração da CBF, que alterou a data desse jogo para uma segunda-feira, e pela extrema passividade e omissão de nossa diretoria, que além de remontar elenco e trocar o técnico no meio da temporada, nada fez nos bastidores para manter a data para o final de semana. Se não fosse o amor e a sensibilidade da nossa torcida, que abraçou o time e compareceu em massa, amargaríamos um enorme prejuízo financeiro e, por que não dizer, esportivo também. Pois foi ela que conseguiu dar suporte para conseguirmos empatar com o Grêmio. Time muito superior, como vimos em campo. Fica a constatação, galera. Já imaginaram se com essa torcida tivéssemos uma diretoria competente para explorá-la como ela merece? Que maravilha que seria! É muito amadorismo junto, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que a Opinião Tricolor vai ao ar às quintas-feiras pela AltV, www.altv.com.br. Eu e meu irmãozinho Carlos Porte estamos lá para mostrar para vocês o que a diretoria anda fazendo de errado. A gente critica quando é necessário e elogia quando faz alguma coisa que preste. Ultimamente não tem sido muito digno de elogio, não. Vou deixando um grande abraço para todos vocês e saudações tricolores a todo mundo do programa. Um abraço, tchau, tchau. Bom, meus amigos, então é isso. Pô, muito bacana receber hoje aqui Calef João Francisco, foi diretor aí, multicampeão pelo São Paulo. O diretor aí que mais ganhou título no mundo, tem que entrar no Guinness, esse garoto. Tem que entrar Você no não Guinness. vai me permitir citar o nome dos diretores? Sim. Claro, Pode citar. Bom, o diretor, o Pimenta todo mundo sabe que era o presidente. O diretor estatutário era Fernando Casal de Rey. Diretores, o saudoso e querido Márcio Aranha, saudoso e querido Herman Quester, Ademir Scarpim, Jorge Magalhães e José Dias. E esse que vos fala. Então, esse era o time. Era um time, realmente um time que precisava correr atrás de jogador, precisava levar a mulher de um jogador na maternidade, era assim uma equipe muito, muito coesa, sem vaidade e que era humilde. E voluntário, né? Voluntário. Ninguém remunerado. E não tínhamos nem assessor de imprensa para nos ajudar. Bom, e isso tudo também, claro, sob o comando aí do Pimenta, né? Do Pimenta, o grande presidente José Eduardo Mesquita Pimenta. Tá certo, então. Calef, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e participado aqui com a gente do São Paulo Raiz. E daqui a pouco, que essa vibração boa, bacana que tá aqui no estúdio, possa chegar daqui a pouco lá no Newton Santos e fazer aquele time pra frente, né? E deixar claro ao Calef que é uma honra muito grande recebê-lo aqui, pela sua postura e por tudo que você fez pro São Paulo. Pelo que representa, talvez né? você talvez até imagine, mas você não imagina que é. Eu era um garoto, um adolescente no interior e ver meu time campeão do mundo. E tá do lado de uma pessoa que teve ligação direta, por isso isso enche a gente de orgulho mesmo. Eu nunca imaginava que um dia eu poderia ter contato com você. É uma honra muito grande.
Deixou sem jeito aí. Muito obrigado, é uma honra muito grande ter participado com vocês. Esse contato eu sempre gostei de ter com o torcedor, eu nunca quis me colocar acima de nada, eu dei atenção, quem me conhece sabe que eu fui sempre humilde com o treinador, era convidado pela torcida para participar de feijoada e churrasco, eu ia, levava o Tele, Cafu, quem pudesse me acompanhar, eu sempre tive esse relacionamento muito estreito com a torcida e isso nos ajudou muito. Muito obrigado a todos. Você nunca foi convidado para Curva Norte, né? Para Curva Norte, não, meu amigo não é. Eu sabia. Meio traíra. A gente sabia. A Curva Norte vai fazer uma bandeira em homenagem ao Calef. Tá certo, então. Então, beleza. Compromisso já do Inácio, hein? Bandeira do Calef. Presidente da Curva Norte. Presidente Não, da o presidente Curva da Norte. Curva Norte são outros. Tá certo. Tem alguns. Oi? Não, eu conheço o Calef há bastante tempo, a gente tem uma amizade aí que a gente desenvolveu ao longo dos anos, a gente conversa muito de futebol, do São Paulo em particular, tenho uma admiração por ele e por tudo que foi feito no São Paulo naquela época, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com o Calef. Tá certo. Rony, obrigado. Prazer imenso também, né? Ter a possibilidade de ver o seu Calef aqui do lado da gente, né? Que a gente acompanhava e sempre gostou muito. Abraço rápido. Abraço rápido. Rapidíssimo. Bruno Garcia, Mato Grosso do Sul. Cátia Pena, Jardim Joamar, Zona Norte, torcida tricolor daí. Abraço pra vocês todos. Flight, valeu, muito obrigado. A você que nos assiste, a você que nos escuta no 740 da Trianon AM, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, obrigado, Calef. E até o próximo sábado com São Paulo Raiz. E hoje vamos pra cima do Botafogo e vamos ganhar essa partida. Vamos ser campeão, São Paulo. 2-0. Vamos que vamos.